Você sabia que Orfeu Negro, filme com vários atores brasileiros e gravado no Brasil, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960, na verdade concorreu ao prêmio pela França? O cinema brasileiro está em alta com a indicação do filme Ainda Estou Aqui a 3 categorias no Oscar 2025. No entanto, há mais de 60 anos, Orfeu Negro também chamou a atenção do mundo. Essa produção, de 1959, venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro e a Palma de Ouro no Festival de Cannes, mas foi oficialmente inscrita como um filme francês, mesmo sendo filmado no Brasil, com elenco predominantemente brasileiro, como Breno Mello, Gaúcho, que também era jogador de futebol, Léa Garcia, Lourdes de Oliveira, o atleta olímpico Ademar Ferreira da Silva. Inspirado na cultura nacional, a visão por trás do filme era estrangeira, o que trouxe uma perspectiva eurocêntrica sobre o país. Mas como esse filme foi parar nas mãos da França e como ele influenciou a forma como o mundo enxerga o Brasil? Vamos entender essa história? A história de Orfeu Negro começa nos anos 50, com a peça de teatro Orfeu da Conceição, escrita por Vinícius de Moraes, inspirado na mitologia grega de Orfeu e Eurídice. Vinícius reimaginou o mito em meio às favelas do Rio de Janeiro durante o Carnaval. Os membros do Teatro Experimental do Negro, como Haroldo Costa, Léa Garcia, Abdias Nascimento, faziam parte do elenco durante a temporada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O sucesso da peça chamou a atenção do cineasta francês Marcel Camus, que decidiu transformar a história em filme. A adaptação cinematográfica manteve parte da essência da peça, contando a história de Orfeu, um jovem músico negro, interpretado por Breno Mello, que trabalha como condutor de bondes no Morro do Rio de Janeiro. Ele se apaixona por Eurídice, interpretada pela atriz estadunidense Marpessa Dawn, uma jovem recém-chegada à cidade, mas o romance é trágico, seguindo os mesmos elementos da lenda grega. A trilha sonora, assinada por Tom Jobim e Luiz Bonfá, contribuiu para popularizar a bossa nova no exterior, com músicas como A Felicidade e Manhã de Carnaval, que se tornaram clássicos. No entanto, o longa foi financiado e produzido pela França. Na época, o Brasil não tinha uma grande estrutura de produção cinematográfica internacional e muitas obras nacionais dependiam de financiamento estrangeiro. Como resultado, o filme foi inscrito no Oscar de melhor filme estrangeiro pela França e venceu. Isso significa que, oficialmente, a França levou o Oscar por um filme ambientado no Brasil, falado em português e estrelado por atores brasileiros. Para muitos, isso evidencia como o Brasil era visto como um fornecedor de cenários exóticos para o olhar estrangeiro, em vez de protagonista no próprio cinema. Embora Orfeu Negro tenha sido um sucesso mundial, sua representação do Brasil foi criticada por reforçar uma visão romantizada e estereotipada do país. O filme retrata um Rio de Janeiro vibrante, repleto de cores, samba e paixão, mas ignora questões sociais mais profundas como a desigualdade, o racismo e a violência, que até hoje são persistentes e estruturais nas favelas. Ao romantizar a favela, a obra desconsidera dificuldades e opressões enfrentadas por seus moradores, contribuindo para uma visão folclórica que invisibiliza as lutas cotidianas dessas populações. E esse tipo de abordagem reflete um olhar eurocêntrico em que o Brasil é apresentado como um espaço de alegria espontânea, onde os negros são sempre dançarinos e músicos. No caso de Orfeu Negro, a favela é retratada como um cenário vibrante e pitoresco, onde o samba e o carnaval ofuscam a desigualdade e a violência, perpetuando a ideia de que a cultura afro-brasileira existe apenas para entretenimento e não como expressão de resistência e luta. O próprio Vinícius de Moraes, autor da peça original, não ficou satisfeito com a adaptação. Ele reconhecia a importância do filme, mas lamentava que a visão do diretor francês tivesse suavizado aspectos sociais fundamentais na peça, retirando a dureza da vida na favela e apagando as tensões raciais presentes no texto original. E essa crítica dialoga com as reflexões de Abdias Nascimento, que denunciava como a cultura negra brasileira era frequentemente apropriada e esvaziada de seu caráter político, transformada em espetáculo para o consumo das elites e do público estrangeiro,
enquanto a população seguia enfrentando racismo, pobreza e exclusão social. Apesar das críticas, Orfeu Negro teve um impacto positivo ao apresentar o Brasil para o mundo. A trilha sonora ajudou a impulsionar a bossa nova internacionalmente. O filme também inspirou cineastas brasileiros a criarem suas próprias narrativas, levando ao surgimento do cinema novo, um movimento que buscava retratar a realidade brasileira de forma mais autêntica e crítica, sem a lente estrangeira do exotismo. A proposta do cinema novo era dar voz aos oprimidos, utilizando uma linguagem cinematográfica que refletisse a dura realidade das favelas, do sertão, em oposição à visão idealizada que Orfeu Negro projetou para o mundo. Anos depois, Orfeu Negro foi reinterpretado por cineastas brasileiros, como na versão de 1999, que contou com Tony Garrido e Patrícia França no elenco principal, além da direção de Cacá Diegues. Diferente da versão do diretor francês, essa adaptação abordou de maneira mais explícita a violência urbana, o tráfico e os desafios nas favelas, trazendo uma visão mais realista da sociedade brasileira. Ao inserir a questão do racismo e da desigualdade social no centro da narrativa, o filme tentou ressignificar a história de Orfeu e Eurídice dentro do contexto contemporâneo das periferias brasileiras, muito diferente da realidade ignorada na versão de 59. Orfeu Negro é um marco no cinema mundial, mas também um exemplo de como a cultura brasileira, por muito tempo, foi filtrada por um olhar colonizador. A narrativa do filme foi moldada por uma perspectiva estrangeira que romantizou o Brasil como um cenário exótico, onde o sofrimento e a pobreza eram transformados em espetáculo visual, enquanto os próprios brasileiros tinham pouca voz na construção de suas representações. E isso levanta uma questão essencial: quem tem o direito de contar a história de um povo? A história do cinema brasileiro é, em parte, a história dessa luta, para romper com olhares externos e reafirmar uma visão autêntica e crítica da realidade do povo brasileiro. Ao longo das décadas, diretores negros e periféricos têm buscado recuperar esse protagonismo, produzindo narrativas que desafiam esses estereótipos e resgatam a experiência da complexidade negra no Brasil. Exemplos disso podem ser vistos no cinema de Adélia Sampaio, a primeira mulher negra a dirigir um filme no Brasil, Joel Zito Araújo, e nos filmes recentes de realizadores como Jefferson D., que se dedicam a construir um imaginário cinematográfico no qual a população negra não é apenas figurante, mas autora de suas próprias histórias.